Olá, pessoal. Hoje eu venho com um resumo sobre conjuntos numéricos. Às vezes a gente esquece de algumas coisas, então trouxe aqui para vocês relembrarem comigo, tá bom? Para facilitar vocês em algumas questões, tá? O primeiro conjunto que a gente aprende lá no sexto ano é o conjunto dos números naturais, né? Que é o conjunto da contagem, incluindo o zero, né? Então, ele é representado pelo n, né? Como é um conjunto, eu coloco entre chaves. É um conjunto infinito, então aqui eu tenho os seus elementos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos, que são infinitos, elementos, fechou chaves ali. Bom, eu só vou tratar das notações, tá? De algumas representações. Conjunto dos números inteiros. Aqui eu vou tratar de débito, vou tratar de profundidade, vou tratar de números negativos, positivos e o zero, né? Não pode ter número quebrado, como o próprio nome diz, números inteiros. Ele é representado pelo Z, né? E a gente tem que do zero para a direita, números positivos, do zero para a esquerda, números negativos, do zero para a direita, positivos infinitamente para a direita e infinitamente negativos para a esquerda. Tá? Você pode encontrar, né, algumas outras notações para conjunto dos números inteiros, que na verdade são os subconjuntos desse conjunto. Como assim, professora? Se você encontrar em alguma questão Z com um asterisco em cima, isso significa que eu não posso ter o zero nesse conjunto, né? Então, eu estou retirando o zero, são os números inteiros não nulos. Então, eu vou ter à esquerda menos 1, menos 2, menos 3 infinitamente, e à direita mais 1, mais 2, mais 3, tá? Se eu tiver o z com mais, são os números inteiros positivos, né? Incluindo o zero, né? 0, mais 1, mais 2, mais 3, tá? E 0 com menos, a mesma ideia, são os negativos incluindo o zero. Z mais com asterisco, eu tenho só os positivos, né? Não nulos. E negativo com asterisco, eu tenho os negativos não nulos, tá? Ok? Uma curiosidade aí, às vezes aparece em concurso essas notações, então é importante saber, tá? Conjunto dos números racionais, tá? Ele não vai chegar e vai vir bonitinho aqui com todos os números descritos, os elementos descritos, ele vai ser escrito na forma algébrica, ele vai ser definido na forma algébrica. O que é isso? Né? Como que eu vou dizer? Traduzindo para vocês. Ele vai ser o conjunto de todos os números que podem ser escritos como uma fração. E para isso eu usei a fração A sobre B como uma fração genérica, onde o A tem que ser inteiro, ou seja, pode ser positivo ou negativo, e o zero, e o B, né? Ele pertence ao Z asterisco, ou seja, o B não pode ser zero, não existe denominador zero aqui, não existe fração com denominador zero, ok? Só que esse conjunto dos números racionais, eu posso dar alguns exemplos para vocês entenderem os tipos de representações que vocês encontram. Vocês vão encontrar, como exemplo de número racional, a própria fração. Por exemplo, 1/2 é um número racional? Sim. Um outro exemplo de número racional é menos 3/4. É uma fração negativa, mas é um número racional, né? Só que nós temos outras representações para números racionais. A gente sabe que o 1/2 pode ser representado como 0,5, certo? E a gente sabe também que o menos 3/4 ele pode ser escrito como menos 0,75. São outras representações para esse número, tá? Nesse conjunto dos números racionais, também nós teremos as famosas dízimas periódicas simples compostas, por exemplo, 0,333, né? 1,233 e assim por diante. Porque toda dízima pode ser escrita como uma fração. A gente encontra a fração geratriz dessa dízima, né? Eu só estou relembrando para vocês como eu posso escrever, né? Como eu posso ter esse número racional, né? As representações desse número racional. Além disso, eu posso também
encontrar menos 3 como um exemplo de número racional. Por quê? Porque o menos 3, ele é um número inteiro, mas todo número inteiro eu posso escrever com um denominador 1, né? Posso escrever menos 3 sobre 1, ou eu posso escrever o menos 3 como uma fração equivalente, por exemplo, menos 6 sobre 2, tá? Então, todo número que pode ser escrito como uma fração é considerado um número racional, beleza? E conjunto dos números irracionais. Irracional, ó, como o próprio prefixo, é aquele que não pode ser escrito como uma fração. Então, eu não vou ter dízimas periódicas, eu vou ter um número que não vai ter um período, uma sequência, né? Eu posso criar esse número, por exemplo, 1,231357219. É um exemplo de número irracional. Eu não encontro nenhuma lógica, nenhum período, né? Nenhum algarismo que está se repetindo na parte decimal. Então, eu tenho um número irracional criado agora por mim, né? Um exemplo, exemplificado. Tá? A gente também tem alguns números bem conhecidos nesse conjunto dos números racionais. Por exemplo, o número π, né? Que é uma constante aí, que é aproximadamente 3,14, né? Que é a história da razão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, né? Então, nós temos essa constante e ela não pode ser escrita como uma fração. Nós temos nesse conjunto também as raízes que não são exatas, as raízes de números primos, por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, raiz de 5, a própria raiz de 6 também, porque é um produto né, a raiz de um produto de números primos, certo? Então, a gente tem alguns exemplos aí para vocês, tá? E no final de tudo, nós temos o conjunto dos números reais, que é formado, né, vamos dizer, definido por uma operação de conjuntos, que é a operação união. Aqui, esse U aqui, na verdade, é a união. O que é isso, professora? Os números reais, o conjunto dos números reais, ele é a união dos racionais com os irracionais. Então, todos os tipos de números que nós aprendemos antes, falamos antes, estarão pertencendo ao conjunto dos números reais, tá? É só para vocês lembrarem, tá bom? Um abraço.